Obrigado pelo convite ali ao Miguel. O Miguel, vou tentar falar em 10 minutos, o Miguel deu-me ali uns 5 minutinhos talvez para tentar gerir, vou dar o meu melhor para isso ser rápido. Portanto, falar aqui um bocadinho de radiofrequência na coluna e começo por aqui, não é? E no fundo a aplicabilidade da radiofrequência, sobretudo em cervicalgia e em lombalgia axial, é quando usamos mais frequentemente. Tendo em conta a lombalgia axial, por exemplo, existe uma via de estudos que nos deixa assim um bocadinho tristes porque nos deixa desmotivados. Dizem que 90% a 99% da lombalgia é de etiologia desconhecida e ficamos aqui um bocadinho perdidos. Contudo, a maior parte destes estudos tem em conta que um diagnóstico preciso é ver uma alteração imagiológica que consigamos encontrar, portanto, consideram um diagnóstico uma fratura compressiva, uma estenose do canal medular, enfim, um tumor, uma coisa deste género. Contudo, se juntarmos a imagiologia, que é claro é fundamental à clínica e aos diagnósticos, aos bloqueios diagnósticos, um bloqueio diagnóstico significa colocar um bocadinho de anestésico numa estrutura e ver como é que o doente fica, se melhora, se piora, se fica na mesma. Temos 3 estruturas principais, o disco, as sacroiliacas e as facetas. E depois isto depende um bocadinho da experiência de cada um e da experiência clínica, não é? Há pessoas que acreditam mais umas coisas, noutras, há poucos estudos sobre o assunto, mas se tivermos em conta os bloqueios diagnósticos, e esta revisão aborda precisamente isso, chegam à conclusão que cerca de 30% da dor axial seria discogénica pura, ou seja, dor que não comprime um nervo, mas que dá dor axial. 30% de outro terço seria facetária e outro terço sacroiliaca. Se perguntarem a mim, vale o pouco que vale, eu acredito mais na dor facetária, já acreditei muito na sacroiliaca, atualmente muito pouco, e a discogénica ali algo, mas não tão frequente. Portanto, a dor facetária em termos de patologia axial acho que é um bom target para atuarmos. Lá está. Portanto, isto funciona um bocadinho como uma unidade funcional e muitas vezes leva-nos a enganar porque existe evidência, por exemplo, que num local onde há uma discopatia existe muito maior probabilidade de termos dor facetária. Portanto, se fizermos um bloqueio diagnóstico no nível onde há discopatia, provavelmente a faceta do mesmo nível também vai estar mais afetada porque isto funciona como um todo. Portanto, se o disco está mais afetado, provavelmente a faceta do mesmo nível também vai estar mais afetada, embora, lá está, o disco dê uma imagem mais exuberante que nos chama mais a atenção. Depois, claro, podemos graduar o grau de degeneração da artropatia facetária, mais ou menos como se faz com o joelho. Mas sabemos também que não existe uma correlação assim tão linear entre a imagem e a clínica, ou seja, estes indivíduos já é um estudo bastante antigo, eles graduaram, portanto, o grau de severidade da degeneração facetária e viram os indivíduos responderam a um bloqueio diagnóstico de facetas. E viram que, de facto, não se conseguiria definir se o indivíduo ia fazer um bloqueio diagnóstico positivo ou negativo, tendo uma artropatia facetária mais avançada ou menos avançada pela imagem. Já se estuda também outras características anatómicas, a degeneração facetária, a estenose foraminal, a estenose do canal medular, a altura do disco, enfim, uma série de parâmetros imagiológicos para definir se o indivíduo vai ter 0% ou 100% de alívio da dor com bloqueio facetário e, de facto, não se consegue definir pela imagem só de onde é que vem a patologia facetária. Então, como é que nós chegamos ao diagnóstico? Pela clínica que nos vai orientando no meio disto tudo, como em muitas outras patologias. Portanto, se temos um indivíduo com dor axial, cervical ou lombar, que agrava com a extensão, que é o típico da patologia facetária, ou com a rotação para um lado ou para o outro, nos pode inferir um bocadinho mais se vai para um lado ou se vai mais para o outro, temos, à partida, um diagnóstico de patologia facetária. Quais é que são os níveis que atuamos mais frequentemente? Há estudos que também já viram isto por nós. A nível cervical temos 2 níveis, C5, C6 e C2, C3, porque os outros níveis acabam por ser mais ou menos residuais. C5, C6 é a grande maior parte da patologia facetária, às vezes um nível acima, C4, C5, às vezes um nível abaixo, C6, C7, e depois cervicalgias mais altas, mais o nível de C2, C3. E temos estes quadros de irradiação, e todos nós vemos doentes no dia-a-dia com esta dor clássica aqui no trapézio, que muitas vezes é entendida como muscular, e eu também já pensei assim durante muito tempo, mas acho que uma pessoa tem uma dor muscular que dura 1 semana, 3 semanas, mas tem dor crónica e incapacitante durante 1 ano ou 6 meses, devemos começar a pensar numa etiologia por trás dessa dor muscular, e se a pessoa tem dor com a extensão da coluna, vai quase sempre dar à faceta, e a faceta acaba por ser um alvo bastante eficaz no tratamento desta patologia. Portanto, temos os 2 níveis principais, C5 e C6, esta dor da omoplata que é extremamente frequente, C2, C3, esta dor que irradia aqui um bocadinho mais para a nuca e que às vezes pode ser confundida com uma cefaleia. A nível lombar, é aquela clássica dor em barra,
que o doente não consegue bem identificar, mas que aponta mais ou menos para esta zona que é subejamente conhecida de todos vós. E os níveis mais frequentes, mais uma vez, L4, L5 e S1, por uma questão, provavelmente ainda não nos adaptámos bem ao bipedismo, mas o único osso que junta todo o tronco, membro superior, face, etc., com o membro inferior, está tudo aqui em L5, portanto é uma zona que biomecanicamente tem tendência para dar alguns problemas. Como é que utilizamos a radiofrequência? Temos 3 tipos de radiofrequência que podemos usar: a pulsada, que passa apenas uma corrente elétrica, não eleva a temperatura, neuromodula, em termos de evidência não tem uma evidência tão robusta, a nível das facetas não deve ser bem usada. A convencional, que é o que usamos mais frequentemente, com uma temperatura a 80 graus, em que basicamente faz uma desnervação dos ramos mediais que inervam a faceta, e depois temos a arrefecida, que basicamente pode passar uma corrente elétrica mais intensa porque a ponta é arrefecida e, portanto, realizando uma lesão de maior dimensão. Que parâmetros é que utilizamos? Em termos de diâmetros, normalmente cada um utiliza o que quer, basicamente, porque há diferentes pessoas também têm diferentes convicções, o que é plenamente plausível. Usualmente entre os 20 e 22G, porquê? Porque também há uma tendência para usar calibres de agulhas maiores, porque causam lesões maiores. Contudo, se virmos, por exemplo, de uma de 20G para 18G, em que no doente é significativa, portanto, o desconforto que estamos a fazer, ganhamos cerca de 1 milímetro de diâmetro de lesão. Portanto, isto é aqui um bocadinho um racional entre o custo e o benefício que temos de cada decisão. A temperatura, normalmente 80 graus, porque aos 90 já pode fazer cavitação. E aqui, em termos de tempo, entre 1 minuto e meio e os 2, porque se vimos, por exemplo, dos 2 para os 5, temos apenas um aumento de um diâmetro de 1 milímetro, portanto, não é muito significativo e consome tempo. Existem vários tipos de técnicas em que se podem fazer lesões bipolares, por exemplo, entre 2 cânulas, mas o mais frequente é utilizar apenas uma neste caso. E diversos tipos de agulhas, em que se podem usar agulhas retas, agulhas curvas, em que o objetivo é apoiar a zona de lesão junto à cortical para apanhar o nervo o mais possível. Existem diferentes tipos de agulhas e depois temos o procedimento em si. Como é que o realizamos? Realizamos uma pequena anestesia cutânea, colocamos a agulha, fazemos estimulação sensitiva e motora para verificar se estamos longe de raízes importantes, fazemos uma anestesia profunda e procedemos à lesão, estando preparados para parar se existir alguma intercorrência. Como é que usamos tudo isto na nossa abordagem do doente? Temos um diagnóstico clínico, baseado ou não por imagens, seja como for, em que de uma artropatia facetária realizamos um bloqueio diagnóstico. Isto depois é um bocadinho diferente de pessoa para pessoa. Há quem faça radiofrequência diretamente, há quem faça diagnóstico e sempre radiofrequência diretamente. Isto é o que eu faço. Faço sempre primeiro um bloqueio. Porquê? Há doentes que ficam bem só com o bloqueio a longo prazo e aí feliz da vida, não faço mais nada. Se o doente ficar com um bloqueio bem durante um ano e recair, faço um novo bloqueio. Se o doente tem uma recaída e, portanto, o bloqueio foi diagnóstico e ficou sem dor durante uma temporada e durou uma semana ou um mês, aí passamos para fazer a radiofrequência para aumentar o tempo de analgesia. Relativamente ao procedimento em si, na coluna cervical foi classicamente descrito sempre guiado por fluoroscopia. Eu acabo por realizar guiado por ecografia, porque acho, no fundo conseguimos ver o nervo diretamente. Acaba por ser, portanto, a coluna nesta zona está a 1-2 cm da pele e acabo sempre por realizar guiado por ecografia porque tenho bastante confiança nesta técnica, basicamente. Em que nós vemos basicamente para cada nível, por exemplo, se quiséssemos denervar esta articulação C3, C4, vemos aqui, nós conseguimos ver diretamente o ramo medial, que não conseguimos na fluoro, em que colocaria uma agulha aqui e outra aqui, e com estes 2 ramos mediais apanharíamos esta faceta de C3, C4. A nível da coluna, pode-se fazer também com ecografia, mas no fundo são estruturas mais profundas em que tendemos a valorizar mais a fluoroscopia. Esta é a técnica clássica do Scotty Dog, é para os bloqueios, em que apontamos ao olho do cão para tentar apanhar o ramo medial. Contudo, para a radiofrequência tem que ser uma técnica ligeiramente ajustada por causa deste pequeno detalhe da área de lesão da agulha. Portanto, nós, se encostamos a ponta à cortical, e normalmente a agulha retrai sempre um bocadinho, nós vamos estar a fazer uma lesão muito, no fundo, pouco significativa se apenas encostamos ao ramo. Daí que devemos tentar, quando fazemos a técnica de radiofrequência, a encostar a própria agulha à cortical, de forma a apanhar o ramo com esta zona da agulha, que vai fazer uma lesão mais significativa do mesmo. Daí que, em vez de apontarmos ao Scotty Dog, fazemos uma abordagem mais caudal, em que vemos este V entre transverso e a faceta, e tentamos entrar com a agulha neste canal, não entrando por aí adiante. Portanto, isto são imagens vindo mais de caudal
supracranial, depois são estas colocação das agulhas em perfil para verificar a profundidade. A questão dos estudos é que os estudos, em termos de evidência, não é? Isto é tudo muito bonito, mas há estudos sobre isto ou não. A questão é que os estudos raramente descrevem as técnicas que são utilizadas, o que nos deixa aqui sempre um pouco numa zona cinzenta. Contudo, quando controlamos, nas poucas revisões sistemáticas e meta-análises que controlam de facto que técnica foi utilizada, vemos de facto que era aos 3 meses, que era aos 6 meses, que era aos 12 meses. Portanto, a radiofrequência versus o placebo de facto é um tratamento eficaz para tratar, neste caso, a lombalgia axial. E se subanalisarmos o grupo de doentes que teve um bloqueio diagnóstico prévio, 100%, sem dor, depois de aplicarmos um bocadinho de lidocaína naquela estrutura, vemos então que a evidência da radiofrequência é indiscutível, esta é a zona do clinicamente significativo, e vemos de facto que o benefício da própria radiofrequência vai aumentando com o tempo, portanto é um tratamento mais a longo prazo, dentro dos 3 meses, 6 meses, até um follow-up de 12 meses neste caso. O que diz a literatura é o ano e meio, mais ou menos, que é comum entre os estudos, mas na prática há doentes que ficam bem mais tempo, vá-se lá saber porquê. Em termos de função, eu sou fisiatra, estamos sempre a dar esta seca da função, o que é que vemos? Vemos que os doentes melhoram sobretudo a extensão da coluna, é o movimento que os melhora mais, é lógico, não é? Se é aquilo que eles não conseguem fazer antes, nós melhoramos retiramos essa dor, eles conseguem melhorar mais a extensão, melhorar a analgesia, de higiene, de sentar, de estar em pé e, portanto, existe uma avaliação globalmente positiva do tratamento. Esta é a via mais clássica de como nós abordávamos a lombalgia axial, medidas de estilo de vida primeiro, fisioterapia, medicação para heróis, e se isto vai tudo mal e o doente nos continua a chatear muito, nós encaminhamos para a cirurgia para fazer uma artrodese, eventualmente, mas é só para dizer que existe algo aqui no meio que podemos considerar em alguns destes doentes entre uma altura e outra. Só aqui uma questão um bocadinho de pensar um pouco. Porque é que isto funciona tão bem na coluna? Porque a radiofrequência é uma técnica que funciona muito bem na coluna, mas depois em algumas outras estruturas não funciona assim tão bem. E isto é apenas uma hipótese, que eu acredito um bocadinho nisto, mas é muito difícil de provar, em que muitos destes doentes o que têm é uma sobrecarga nesta charneira lombrossagrada, porque têm uma anteversão pélvica, muitos deles têm horizontalização do sacro, enfim, uma série de estruturas, e nós com a radiofrequência, no fundo, os ramos que inervam as facetas inervam também os músculos paravertebrais. E nós diminuímos transitoriamente o tónus nestes músculos paravertebrais, e eu acredito muito nisto porque nós diminuímos este tónus paravertebral, diminuímos a anteversão pélvica, e ao diminuir a anteversão pélvica vamos também estar a diminuir, portanto, o stress, no fundo, nestas estruturas posteriores, e não é por acaso, ou se calhar é, não sei, que a artropatia facetária está sobretudo nas lordoses, quer cervical, quer lombar. Já estou a acabar, Miguel. Pronto, isto eu também estou sempre a chatear. Tenho um projeto, no fundo, de um calçado em que, no fundo, tenta corrigir um pouco estas questões da hiperlordose. Isto basicamente é, uma das avaliações é que a maior parte das pessoas tem hiperlordose por hiperextensão do joelho e, portanto, ao fazer hiperextensão acaba por fazer, e o que tem o calçado é que basicamente tem mais alto à frente do que atrás, diminuindo a propensão por hiperextensão do joelho e da hiperlordose compensatória. É um bocadinho isto. É mais uma curiosidade. Ou ao contrário. Mas ao contrário. Nada. Obrigado, Miguel.